E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Buscando a intimidade com Deus. Eu quero focalizar isso, essa batalha desses últimos tempos que os cristãos estão enfrentando. A nossa luta não é política, não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades. O que significa isso na prática, para mim, para você? Nós não devemos perder tempo com bolsonarismo, com críticas a Lula, com impeachment de Alexandre de Moraes. A nossa luta não é por aí. Nós devemos confiar que Deus é poderoso para dirigir os acontecimentos do mundo. Eu tenho ficado triste com o comportamento lá do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com o Nicolas Ferreira aqui no Brasil, e os evangélicos na política estão se atritando. E, enfim, a situação não está boa. A participação evangélica na política, no governo, em meio às autoridades, isso não está bom. Mas não é por aí a nossa luta, é espiritual. Deus quer que estejamos em oração, buscando a intimidade com Deus. Eu tenho tido experiências muito boas de estarmos orando e Deus revelar o que vai acontecer ao Brasil, aos Estados Unidos, ao mundo, e Deus às vezes mudar a situação. Eu estava orando para que Deus desse sabedoria aos senadores brasileiros que foram aos Estados Unidos. Eu estava pedindo que Deus desse sabedoria aos negociadores, empresários brasileiros que fossem aos Estados Unidos tentar falar mais brandamente e não como o presidente Lula, que está só esbravejando aí, contando bravata e enfrentando os Estados Unidos, o que não é bom. Só vai piorar a situação. Mas os Estados Unidos já fizeram o que podiam fazer com o Brasil? Coisa nenhuma. Eles têm muito chumbo ainda para tirar, muita carta na manga. Os Estados Unidos têm muita coisa que podem fazer contra o Brasil. Mas o caminho não é por aí de confrontação. Mas, infelizmente, é o caminho que o presidente Lula escolheu. E nós vamos fazer o quê? Vamos orar. E Deus, eu creio que atendeu a oração de muitas pessoas e minhas orações. Esses senadores conversaram com esse, com aquele, com aquela, e conversaram com autoridades, outras autoridades dos Estados Unidos. De certa forma, eles devem ter conversado com o secretário Marco Rubio, que é o homem mais forte depois do presidente, e ele é evangélico. Então parece que tudo deu certo. Eles conseguiram se entender e os Estados Unidos, através do presidente, mas o presidente praticamente só assina. Na verdade, quem decide são os assessores, os outros. E decidiu, então, abrir exceções para muitos produtos brasileiros, inclusive aviões que são fabricados na Embraer, onde 12.500 funcionários têm o seu emprego. E a maior parte da produção de aviões da Embraer vai para os Estados Unidos. Se isso for tarifado de 50%, o preço fica abusivo, ninguém mais vai comprar lá esses aviões da Embraer. Vai ser um desemprego muito grande aqui. E, de forma semelhante, outros itens que o Brasil exporta. Então, houve uma aquiescência, abertura, houve uma condescendência do governo Trump, não por causa do presidente Lula, que só piorou a situação, mas por causa dos
negociadores que foram lá com palavras brandas e mansas, pedir, se humilhar, e aí os Estados Unidos atenderam. Não é só porque eles são bonzinhos, não. É porque eles têm interesse em querer o Brasil. Eles vão querer o Brasil de qualquer jeito. Estão batendo, mas não é para expulsar o Brasil, é para atrair o Brasil. E eles vão continuar com muitas outras medidas. Mas nós, povo de Deus, temos que orar. O nosso trabalho é só orar. Não adianta ir para a rua, levantar bandeirinha, protestar. Está marcada aí uma grande manifestação, e eu acredito que vai ser grande aí no Brasil, no próximo domingo, principalmente de setores conservadores na política, bolsonaristas, e, enfim, tem motivo contra o ministro Alexandre de Moraes, pela anistia, eles têm realmente motivos. Mas não é o caminho que o Senhor tem para nós. O caminho é na presença de Deus. A nossa luta é espiritual contra as hostes da maldade, e orando para amarrar os demônios lá do senhor Alexandre de Moraes, os demônios que assessoram o presidente Lula. Nós vamos, com armas espirituais, trabalhar nessa direção. E lembrando o Salmo 25, que diz o seguinte: ao homem que teme ao Senhor, Deus o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Nós devemos buscar a intimidade com Deus mediante o temor. Meu irmão, não queira dar opinião sobre a política. Meu irmão, tema a Deus, que é soberano. Deus pode dar opinião, nós não. A nossa opinião não vale nada para fazer as coisas mudarem, mas a sua oração pode ter valor. Se você tiver intimidade com Deus, busque essa intimidade, revelações de Deus. Busque em oração a intercessão, clamando a Deus em favor dos motivos. O nosso caminho é este, não é fazendo isso ou aquilo, ou movimentando uma corrente na internet para conseguir esse efeito ou aquele efeito. Não é por aí. A nossa influência não é com armas humanas, mas é com armas espirituais, intimidade. Eu creio que essa é a última batalha que nós vamos enfrentar nesses últimos tempos, porque o mundo, Satanás, quer que a gente faça o que lá o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, mas não é só ele não, muitos bolsonaristas estão por aí fazendo, sendo perseguidos e revidando e falando e acontecendo e agitando. Não é por aí a nossa atuação, é com armas espirituais, clamando a Deus, orando a Deus, na intimidade com Deus, recebendo revelações e lutando com Deus na intercessão, como Moisés fez, orando, intercedendo. É por aí que Deus quer. Mas para que nós estejamos na batalha da intercessão, precisamos disponibilizar tempo. Se o nosso tempo está todo ocupado em trabalhar, acompanhar os noticiários, fazer isso, fazer aquilo, para a internet mandar mensagem, fazer isso e aquilo, se o nosso tempo está gasto nessas outras coisas do mundo, nós não vamos ter tempo para buscar o Senhor e a intimidade com Deus. A intimidade com Deus é a coisa melhor que tem. Deus vai revelar o seu segredo, a sua aliança. É por aí que Deus nos quer, muito tempo na presença de Deus, reunindo com os irmãos, orando, buscando o Senhor, indo visitar os que estão fracos, orando com aqueles que estão afastados. É por aí que Deus nos quer. Este é o avivamento dos últimos tempos que Deus está querendo, que busquemos o Senhor, a intimidade com Deus e valorizando a comunhão com os irmãos, invocando o Senhor em todo o tempo, não só esperando a grande reunião do domingo, é invocando a Deus com 2 ou 3 todos os dias, em todo lugar. Você está neste caminho? Você está nessa direção ou você fica só esperando a grande reunião lá uma vez por semana, achando que
comida de um dia engorda cachorro. Reunião e oração de uma semana não faz ninguém ir para o céu. Este não é o caminho da salvação. É todo dia envolvido com Deus, com a obra de Deus. E é assim que o sacerdócio pode conseguir algum resultado. É na presença de Deus e não lá na internet brincando de reciclar mensagens. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, entenda o que Deus quer. Ele vai levar os que estão na presença dele, não os que estão lá na rua em manifestações. Ele vai levar aqueles que estão na presença dele com intimidade com ele. Jesus já está vindo para buscar esses que estão com ele continuamente, porque é esses que ele está querendo com ele para a eternidade. Você está nesse grupo? Pode também dizer, sou um dos tais.